Em 2020, os pesquisadores e as pesquisadoras do NPH têm desenvolvido projetos em diversas áreas do conhecimento histórico. Hoje, vamos conhecer o Repositório de Entrevistas de História Oral da URGS, o REPO, uma iniciativa que articula ensino, pesquisa e extensão em História na universidade. O Repositório de Entrevistas de História Oral da URGS, que nós chamamos de REPO-URGS, surgiu em 2017 a partir da percepção de que no nosso departamento e programa de pós-graduação em História era bastante recorrente o uso de entrevistas de história oral, tanto pelos docentes quanto pelos discentes. E nós não tínhamos uma prática de arquivar o material produzido, as entrevistas produzidas nas pesquisas particulares e constituir um acervo que pudesse ser disponível para outros pesquisadores interessados. Outras instituições, até mesmo outros departamentos, programas de pós-graduação dentro da URGS já trabalham nessa direção, como é o caso do projeto do Centro de Memória do Esporte na ESEFID. Além de ser um pequeno arquivo online de entrevistas de história oral, a proposta é que o REPO seja também um espaço de discussão a respeito da prática da história oral. Então, isso está se configurando na medida em que o repositório está sendo organizado desde 2017 a partir do trabalho de um conjunto de voluntários, um grupo de estudantes de graduação e de pós-graduação que estão sendo coordenados por mim e que têm se reunido periodicamente para pensar o formato do repositório, para fazer as tarefas mais técnicas, digamos, necessárias e também para discutir o fazer da história oral. O meu envolvimento com o repositório começa em 2017 como bolsista de iniciação científica da professora Carla Simone Rodegueiro e desde então eu venho contribuindo com o suporte técnico, com a administração das redes sociais do REPO e também com a participação nas reuniões que determinam quais são os próximos projetos e as metas para o futuro próximo. De forma bastante abrangente, a história oral pode ser considerada uma metodologia para produzir, utilizar e armazenar entrevistas de história oral feitas com protagonistas dos acontecimentos do tempo presente ou com pessoas que tiveram contato com esses e essas protagonistas, um trabalho de produção de fontes e, ao mesmo tempo, um trabalho de arquivamento e de exploração e análise desse material. No decorrer do desenvolvimento do projeto, que se iniciou lá em 2017, a equipe viu a necessidade de criar um manual de procedimentos, ou um manual de boas práticas, no que se refere à metodologia de história oral. Assim, o manual tem como intuito auxiliar e fornecer subsídio para os pesquisadores que têm interesse em realizar entrevistas de história oral. Estão contidos procedimentos básicos que o pesquisador deve levar em consideração antes, durante e depois da entrevista. Assim, algumas dicas para antes da entrevista: ter bem delimitado o tema e seu problema de pesquisa, saber qual é o perfil das pessoas que você quer entrevistar, conhecer previamente cada sujeito, elaborar um roteiro geral, mas também um roteiro específico para cada situação. Também tem algumas recomendações de como o pesquisador deve agir durante o processo de entrevista, respeitando o espaço de escuta, estando abertos a novos assuntos que podem surgir no decorrer da entrevista, respeitando também o espaço para que o entrevistado consiga elaborar suas respostas e respeitando também o silêncio de cada sujeito. Vou falar um pouquinho sobre as entrevistas que eu realizei para o mestrado, onde eu entrevistei 10 parteiras tradicionais, um médico e uma auxiliar de enfermagem. 3 roteiros base,
Então para as parteiras tradicionais, que depois eu fiz algumas subdivisões, né? Eu não fazia exatamente todas as perguntas para todas as parteiras, porque elas tinham particularidades. Algumas eram parteiras a domicílio na zona urbana, outras na zona rural e outras em hospitais. Um outro roteiro para o médico e um outro roteiro para auxiliar de enfermagem. As parteiras, elas têm um atendimento bastante ritualizado. Então, por exemplo, elas falavam em fechar os ossos da parturiente. E o médico e auxiliar de enfermagem não sabiam o que era isso. Então, até como uma forma de me legitimar, né, enquanto pesquisadora, para a entrevista com o médico e com o auxiliar de enfermagem, eu fiz uma busca em termos técnicos da área de obstetrícia para colocar então nesse roteiro de questionamentos. Enquanto nesse primeiro encontro que eu tive com as parteiras tradicionais, eu tentei entender algumas lógicas, né, um pouco da cosmologia mesmo da parturição. Tem uma vertente da história oral que se chama história oral temática, na qual então eu direcionei o roteiro de questionamentos para saber sobre o ofício de parteira na região sul do Rio Grande do Sul entre 1960 e 1990, e também tinha interesse em observar questões de gênero entre parteira e parturiente, parteira e as comunidades que ela atendia. A história oral é uma metodologia que demanda contato, né, contato pessoal. Nas entrevistas que eu realizei, geralmente eu encontrava 3 vezes cada entrevistada. Então, um primeiro encontro para explicar o que era o projeto, quais os meus objetivos e como que funcionava a metodologia da história oral. Um segundo encontro para a entrevista propriamente dita. E o terceiro momento, então, para a assinatura da carta, né, de cessão de direitos de uso da entrevista. Algumas entrevistadas eram analfabetas, então eu lia a entrevista e levava um carimbo para que elas pudessem colocar a digital. A carta de direitos autorais, ela deve ser elaborada pelo pesquisador e ela deve ser assinada pelo entrevistado. Assim também é uma forma de garantir que a entrevista possa ser utilizada como fonte histórica sem nenhum inconveniente. Existe entre os historiadores e as historiadoras um questionamento sobre a legitimidade de se fazer a história do tempo mais recente, né? Muito em função de uma problemática, né, que é colocada sobre o distanciamento de tempo necessário para a reflexão, ou que seria necessário para a reflexão sobre esse passado. Mas um dado que eu acredito ser consensual é que a história e a memória, elas têm conexões muito profundas. Uma das principais contribuições que a história oral ela dá ao pesquisador é que ele, ao fazer uso do testemunho oral, ele se aproxima muito da sua fonte original. A história oral, então, ela também é um instrumento para reconhecer e legitimar determinadas identidades e movimentos políticos, né, que não se baseiam muitas vezes ou não têm suas histórias narradas, registradas a partir dos documentos, né, ou discursos oficiais. O repositório de entrevistas de história oral, o REPL, é fundamental como espaço de memória que possa preservar um acervo de versões alternativas, de versões outras, além das versões oficiais. Na perspectiva da minha pesquisa, a importância desse repositório para a periferia é ser um espaço de registro e preservação em acervo de uma outra narrativa possível. Para a comunidade restinga ou para qualquer comunidade periférica, falar sobre a possibilidade de ter em repositório as suas versões dos acontecimentos é falar sobre ter documentos em espaços de memória.
Por isso a importância do repositório de entrevistas de história oral e a importância do REPO para o bairro. O bairro, estando dentro da universidade como documento, como proposta de possíveis versões documentadas, é uma forma também de registro da sua própria memória, é uma forma de registro da memória do bairro dentro da universidade, que está disponível para a construção de um diálogo. É romper o silêncio desses sujeitos e propor uma outra alternativa, uma outra versão, uma perspectiva diferente da que estava sendo vista até agora. A coleta de depoimentos junto a grupos desprivilegiados, né, em suas sociedades, elas permitiram romper com esse apego da história ao documento, né, necessariamente valorizando mais a voz desses grupos, né, ou dos indivíduos dentro desses grupos, né, o que permite, inclusive, a desconstrução de interpretações mais generalizantes. Na dissertação, eu analisei vários aspectos das trajetórias de homens e mulheres envolvidos na pesca artesanal. Vale ressaltar que se trata de um trabalho autônomo, com mão de obra de base familiar, que recorre a recursos de parentescos para a constituição de grupos de trabalho e que também recorre a um repertório de saberes e fazeres relacionados ao ambiente, a técnicas e à localização geográfica também relacionada à náutica. Então, nós podemos notar que a oralidade tem lugar central na manutenção dessas culturas de trabalho. A participação no repositório de história oral reforçou diversos cuidados éticos e estéticos ligados à metodologia utilizada no meu trabalho. Aspectos éticos expressados desde o esclarecimento dos pescadores sobre a disponibilização das entrevistas transcritas em espaço público e sobre o próprio repositório, que para tanto foi incluído na Carta de Cessão e de Direitos Autorais. Critérios mínimos para a conservação e disponibilização das entrevistas na íntegra. Outro aspecto importante é que, para essa disponibilização da entrevista transcrita, foi necessário fazer uma tradução do texto, carregado de léxicos locais, expressões regionais específicas da cultura pesqueira, que eu tenho conhecimento, mas que, pelo caráter público, tem-se que esclarecer para outros pesquisadores que terão acesso. O passado, ele também é construído a partir das necessidades e demandas que o presente coloca. Por isso que a utilização dos testemunhos orais, desses registros de memória, isso se constitui como uma maneira particular de fazer história, né, que é também muito mais afetada pelo teor humano desses discursos que são registrados. Por isso, a importância dos acervos de fontes orais, né, como o REPO, por exemplo, porque é a partir do acesso a essas fontes orais, né, assim como a história mais tradicional faz uso dos registros do passado, dos documentos, é que se problematiza e se constrói também a história do tempo mais recente. O coração do nosso site pode ser encontrado na aba Entrevistas. Ali está o nosso acervo. São descritos nesta página os 4 projetos de pesquisa que já estão disponíveis e também é possível utilizar as funcionalidades de pesquisar no acervo e colaborar com o acervo. No caso da pesquisa, o visitante e a visitante devem se cadastrar para ter acesso às transcrições das entrevistas. Os arquivos de áudio e vídeo podem ser consultados no NPH. Também é possível, por meio da funcionalidade Colaborar com o acervo, que entrevistas sejam enviadas para o processamento e posterior publicação no nosso. Também há no site uma aba chamada Publicações, onde estão listados trabalhos de doutorado, mestrado e conclusão de curso de graduação que na URGS tem utilizado a metodologia da história oral. A lógica do funcionamento do REPO é que nós consigamos conquistar a atenção
e a confiança de pesquisadoras e pesquisadores que estejam em seus trabalhos produzindo entrevistas de história oral, para que depois da sua utilização, essas entrevistas sejam doadas ao repositório. Ao longo dos últimos 3 anos, de 2017 a 2019, eu ministrei 3 disciplinas sobre história oral, 2 delas no curso de graduação, uma delas no curso de pós-graduação em história. E essas disciplinas, além de discutir a metodologia, elas tinham um elemento de prática, que era o desafio para que as estudantes e os estudantes fossem fazer entrevistas. Essas entrevistas sobre o ingresso e permanência de estudantes cotistas na URGS acabaram se constituindo num dos projetos de pesquisa contemplados no acervo do REPO, cerca de 4 dezenas de entrevistas que foram feitas pelos estudantes que participaram dessas disciplinas e que agora estão disponíveis para quem estiver interessado em dar continuidade, em utilizá-las para seus próprios projetos de pesquisa. Eu espero que o REPO ajude não só a comunidade acadêmica em suas pesquisas, como também desperte o interesse de pessoas que estão dispostas a conhecer as iniciativas que estão sendo protagonizadas por professores e por estudantes que vêm produzindo conhecimento histórico nesse espaço. É de lembrar que o Manual de Procedimentos está disponível no site do repositório. Por fim, gostaria de convidar você a acessar o nosso site, conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos, as entrevistas que estão disponíveis para consulta e também como você pode contribuir para a construção desse espaço, que seja um espaço de diálogo, de troca e um espaço cada vez mais democrático. Então, o que você acha dessa iniciativa? Acesse o site e conheça o REPO. Deixe seu comentário em nossas redes sociais. Envie um e-mail para a gente. Participe da construção dessa ideia. Estamos juntos nessa quarentena. Fique em casa.